Saudações a vocês que me acompanham neste canal, sejam bem-vindos ao PL MMA de número 33. Neste vídeo, dando prosseguimento a nosso projeto de leitura das Meditações de Marco Aurélio, nós contemplaremos o livro 4, entradas ou capítulos de 18 a 20. Como sempre, o texto de referência, a tradução de referência é a de Dona Virgínia de Castro e Almeida, em domínio público, e neste caso haverá uma suplementação, ou melhor dizendo, uma correção de um bom fragmento da entrada ou capítulo 18, porque não me parece que a interpretação feita pela tradutora seja a melhor neste caso. Já vamos ver isto e as outras entradas com mais vagar. Uma advertência inicial é a seguinte: hoje o entorno aqui está bastante ruidoso, há muitos pássaros que gorjeiam, por cá, para citar Gonçalves Dias, há muitos cães ladrando ao longe ao maníaco do esmeril, muitos aviões estão passando aqui, vindos de Cumbica, de modo que talvez aí haja um ruído de fundo considerável. Eu não posso fazer nada a esse respeito, não edito nada, vamos à leitura propriamente agora. Então vamos lá. 18. Quanto tempo poupará aquele que não reparar no que diz, faz ou pensa o próximo, mas apenas nas suas próprias ações, com o fim de as tornar justas, santas e em conformidade com o bem? Não leves em consideração os caracteres escuros, mas caminha em linha reta, sem desvios. Este trecho tem um problema na leitura, na lição, na versão feita por Dona Virgínia de Castro, porque ela acaba, em vez de localizar o termo o bem em grego, acaba identificando com um tal Ágaton ou Agatão, que seria aquele colega, amigo de Sócrates, que faz um dos discursos sobre o amor no banquete de Platão. E nós não temos nenhuma indicação de que esses tais caracteres escuros, ou como ela coloca aqui na sua versão inicial, almas negras, sejam uma expressão desse personagem ateniense. De modo que, seguindo outros tradutores, sobretudo de outras línguas, eu acabei corrigindo este trecho. Eu coloco em colchetes esta minha contribuição, que procura também trazer algo do texto original, da tradução original de Dona Virgínia de Castro, para que o trecho fique o mais exato possível. Então, não é segundo Agatão, como ela coloca aqui, mas em conformidade com o bem. E esses caracteres escuros reaparecerão no livro 4, entrada 28, numa das entradas, um dos trechos mais obscuros, mais enigmáticos das Meditações de Marco Aurélio. Ali, de fato, nós não sabemos do que ele está falando propriamente. Voltemos aqui ao trecho. Quanto tempo poupará aquele que não reparar no que diz, faz ou pensa ao próximo? Eu creio que se trate de um conselho bastante sensato, bastante nítido, porque, evidentemente, se nós ficarmos prestando atenção ao que dizem os outros, ao que fazem os outros, ao modo como se comportam, deixaremos de prestar atenção às nossas próprias ações. Seremos negligentes com aquilo que fazemos e atenciosos com o que outrem faz. E não é esse o objetivo de uma filosofia como a estoica. Ainda mais porque, e a mais forte razão, tendo-se em vista que não é possível controlar o que os outros fazem, o que os outros pensam, o que os outros dizem. Isso está fora da nossa alçada, fora do nosso alcance. Portanto, não sendo algo que nós possamos controlar, não sendo algo que, usando aqui uma linguagem que os primeiros estoicos, sobretudo, usariam, mas também os romanos, de certo modo, os deuses não colocaram nas nossas mãos, nós devemos nos contentar com aquilo que, de fato, foi posto sob nossa guarda,
aquilo que de fato está sob nosso encargo, sob nosso controle, que são nossas próprias ações, nossos próprios pensamentos, nossas próprias palavras. E deixamos de perder tempo também quando não ficamos pensando no que os outros fazem, no modo como eles agem, né? Ou pensa o próximo. Aqui o termo é plesion, próximo, que é um termo que comparece também no Novo Testamento e que quer dizer coisas como o próximo, o vizinho, o amigo, mesmo o semelhante. É interessante que o termo para vizinho e o termo para próximo são os mesmos, plesion, e isso gerou uma interpretação literal por parte de certos cristãos, sobretudo as testemunhas de Jeová, que em vez de lerem no trecho ama o teu próximo, leem ama o teu vizinho. E isso tem como consequência o fato de que esses cristãos que fazem a leitura mais literal da koiné grega, neste ponto, vão atrás dos próprios vizinhos, né, para evangelizá-los. Não vai aqui da minha parte nenhum tipo de desprezo, só estou fazendo um comentário filológico, né, lexicográfico a esse respeito. Então, poupar tempo ao não prestar atenção ao que faz o próximo. E tendo isso em vista que nós não controlamos o que faz esse próximo, né, mas apenas nas suas próprias ações, com o fim de tornar essas ações, as nossas próprias ações, justas, santas, né, e em conformidade com o bem. Também o termo santas aqui, Rosion, talvez não caia muito bem para o gosto moderno, mas é uma tradução possível e mesmo bastante aderente ao original. Então, se nós prestarmos atenção às nossas próprias ações, se nós procurarmos o aperfeiçoamento de nós próprios e não dos outros, nós evidentemente estaremos fazendo um bom uso do nosso próprio tempo, né? Não leves em consideração esses caracteres escuros, essas almas negras, né? O termo para caráter escuro é melan ethos e comparece novamente no mesmo livro 4, entrada de número 28. Não preste atenção a essas pessoas que talvez sejam como verdadeiras fossas, né? Verdadeiros lagos profundos, cheios de, enfim, maldade talvez, né? Mas vamos caminhar, mas caminhemos, né? Mas caminha em linha reta e sem desvios. Segue o teu caminho, vai em frente, não olhe para os lados, não olhe para o que estão fazendo os outros. Eis o que diz aqui Marco Aurélio de si para si, nesta entrada de número 18. 19. Quem se apaixona pela glória póstuma não pensa que cada um dos homens que dele se lembrar morrerá também em breve, e depois, por seu turno, o homem que lhe suceder, até que essa recordação se desvaneça, passando através de vidas, um instante acesas e logo apagadas. Supõe que esses que se lembrarem são imortais e igualmente imortal seja a recordação. O que ganharás com isso? E não te digo apenas nada depois de morto. Digo também, até para o vivo, o que é a glória a não ser que dela se sirva para qualquer fim? Mas será razoável que um homem despreze os dons com que a natureza o favoreceu para ficar dependente das palavras dos outros? Aqui mais uma vez nós vemos que se trata de uma meditação, de um pensamento em conexão com o fragmento anterior, porque tudo isto faz parte de uma mesma preocupação com aquilo que os outros podem pensar de nós. Então, se no capítulo anterior, na entrada 18, nós vimos Marco Aurélio dizendo que é uma perda de tempo prestarmos atenção ao que fazem os outros, aos modos dos outros, aqui no 19 ele, como consequência, tira que a própria preocupação com a tal da glória, mesmo uma glória póstuma, é evidentemente ruim, errada, porque esses mesmos outros não viverão para sempre, e esses mesmos outros muitas vezes não têm a melhor formação, não têm a melhor opinião, não é algo que ele coloque aqui, mas que reaparece, por exemplo, em outros estoicos. Mas vejamos tudo desde o começo aqui no capítulo 19. Quem se apaixona pela glória póstuma
não pensa que cada um dos homens que dele se lembrar morrerá também em breve. Então, o que é a glória e ainda mais o que é a glória póstuma, que depende da memória de pessoas que também são mortais. Nós já vimos esse tema aparecendo nas meditações de Marco Aurélio, agora articulado de uma maneira ainda mais clara. E depois, por seu turno, o homem que lhe suceder, até que essa recordação se desvaneça, passando através de vidas um instante acesas e logo apagadas. Então, por mais perene que pareça a glória póstuma atrelada a um determinado nome, ela vai sendo levada de uma geração a outra e vai se desvanecendo à medida que o tempo passa. Então, por mais famoso que seja alguém, também essa fama, essa glória acabam se desvanecendo e mesmo desfalecendo ao longo do tempo. Por quê? Também repousa sobre a mortalidade humana. Supõe que esses que se lembrarem são imortais e igualmente imortal seja a recordação. Então, apenas para conceber um ponto de vista diferente, né? Pelo argumento, né, como diriam os ingleses e norte-americanos. Então, pelo argumento, suponha que esses que vão se lembrar de você sejam imortais e que igualmente imortal seja a recordação, que ela dure. Então, para que serve a glória nesse caso? O que ganharás com isso, com essa glória? O que ela dá para você? Então, também neste caso, a resposta a que Marco Aurélio chega é que essa glória é vã, é vazia, é baldia. Né? E não te digo apenas nada depois de morto. Para que serve uma glória se você não está vivo, nem mesmo para desfrutar dela? Digo também que até para o vivo a glória não é nada. Até para o vivo o que é a glória, a não ser que dela se sirva para qualquer fim. Então a glória em si não é nada. Ela pode ser um instrumento para que alguém atinja mais pessoas, para que alguém imbuído de um ideal superior atinja mais gente. Né? Mas será razoável que um homem despreze os dons com que a natureza o favoreceu para ficar dependente das palavras dos outros? Nós temos aqui uma frase que se conecta à reflexão anterior, porque se você estiver, evidentemente, de maneira muito forte, comprometido com as suas próprias ações, comprometido com o instante presente, comprometido com a areté, a excelência, para que servem essas outras coisas que podem vir como acréscimo? Para nada. Essa é a conclusão a que chega Marco Aurélio. E é uma conclusão, aqui sob forma de uma indagação, ainda mais interessante, tendo-se em vista que se trata do imperador de Roma, de alguém que talvez pensasse na glória póstuma e mesmo na glória enquanto vivo todos os dias. Então ele procura se desenganar desta maneira, né? E lembrando-se de que essa glória póstuma não tem valor. Né? Algo semelhante ao que nós vemos, por exemplo, no livro bíblico, o Eclesiastes. Eu preciso tomar um golinho aqui, só um minuto. E por fim, chegamos à meditação de número 20. Tudo o que é belo, de qualquer maneira que o seja, é belo por si e completa-se a si mesmo, porque os louvores não fazem parte de sua constituição. Um objeto não se torna, pois, melhor ou pior pelo fato de ser elogiado. E isto refere-se às concepções vulgares da beleza, por exemplo, os objetos materiais, as obras de arte. Que necessidade de louvores tem uma coisa realmente bela? Nenhuma. Tanta como a lei, a verdade, a bondade ou o pudor. Qual destas coisas é boa pelo fato de ser elogiada? Qual deixa de existir por ser censurada? Perde a esmeralda o seu valor se a não encarecem? E o ouro? E o marfim? E a púrpura? E a lira? E a espada? E a flor? E a árvore? E a resposta para todas essas questões é não, nenhum desses objetos perde o seu valor ou a sua utilidade pelo elogio ou pela censura. Então aqui há uma visão, por assim dizer, eu diria essencialista ou absolutista acerca do valor das coisas,
porque aquilo que é belo em si, né? Tudo que é belo em si, de qualquer maneira que o seja, e completa-se a si mesmo. Então a beleza fala por si própria, a beleza não está condicionada ao que dela pensam. Então imagine-se, por exemplo, uma paisagem com uma cachoeira, uma mata ciliar, algo assim. Isso é belo por si próprio e não importa aí o julgamento humano que se faça dessa paisagem. Quando nós observamos, por exemplo, certas nebulosas que há no universo, aquela formação gasosa, aquela formação luminosa e gasosa é bela por si própria, evidentemente que não melhora nem piora por conta do nosso julgamento acerca dela. E em se tratando de coisas imensas, né, como essas nebulosas que têm diversos anos-luz de diâmetro, de largura, o julgamento humano não diz absolutamente nada sobre essa estrutura, né? Um objeto não se torna, pois, melhor ou pior pelo fato de ser elogiado. Então, o elogio ou o louvor para um objeto não modifica o que esse objeto é essencialmente nas suas fundações, digamos assim. E isto vale para outros valores também, para outro tipo de valoração. E isto refere-se até às concepções vulgares de beleza, por exemplo, os objetos materiais, as obras de arte. Uma obra de arte é bela em si, o que você pensa dela, o que você diz a respeito dela, não altera essa realidade. Que necessidade de louvores tem uma coisa realmente bela? Ela deixa de ser bela porque você a elogia? Ou ela melhora a sua beleza porque você a elogia, melhor dizendo? Ou ela deixa de ser bela porque você a censura? Nenhuma, não há necessidade. E também aí nós vemos que outras coisas não têm necessidade de elogio nem de censura, porque em si contém o seu próprio valor. Tanta como a lei. A lei é válida, ele está pensando aqui numa espécie de lei divina, lei universal, que continua sendo válida, havendo ou não compreensão por parte dos seres humanos a respeito do que ela seja. A verdade é a mesma coisa. Se é compreendida ou não, se é elogiada ou censurada, ela continua sendo a verdade. A bondade, a mesma coisa. O pudor, a mesma coisa. Continuam sendo virtudes, qualidades que têm o seu próprio valor, não importando o que pensam delas os seres humanos. Qual destas coisas é boa pelo fato de ser elogiada? Então, o elogio é um acréscimo a isso, né? E qual deixa de existir por ser censurada? A censura, a crítica são acréscimos a isso que não devem ser confundidos com a coisa em si. Perde a esmeralda o seu valor se a não encarecem? A esmeralda deixa de ser bela e deixa de ser apreciável porque ninguém quer comprá-la? E o ouro perde o seu valor? E o marfim perde o seu valor e a sua beleza? E a púrpura perde as suas qualidades? E a lira perde a sua utilidade e a sua nobreza? E a espada perde a sua função? E a flor perde a sua beleza e a sua função? E a árvore perde a sua majestade natural, por assim dizer? Nenhuma dessas coisas perde os seus próprios traços pela opinião que fazemos delas. Isso é muito importante do ponto de vista estoico, porque uma das principais atividades da psicologia, tal como os estoicos a compreendiam, é justamente a atribuição de valor, a atribuição de juízo, melhor dizendo, às coisas. Esse juízo é feito pelo ser humano, é gerado pelo ser humano, e é um ponto sobre o qual a filosofia tem algo a dizer, é um ponto sobre o qual a filosofia pode agir. E o ideal é que se busque o juízo, o julgamento, a opinião o mais próxima ou próximo da realidade possível, para que nós não tomemos uma coisa que em si é indiferente como algo bom ou ruim, e para que nós não acrescentemos nossos próprios juízos errôneos a algo que vem da própria natureza. Ele começa esta reflexão, portanto, na beleza, mas isso pode ser extrapolado para outras áreas da vida. Muito bem, o que eu tinha a lhes dizer a respeito destas 3 entradas ou capítulos foi isso. Eu espero ter sido, enfim, claro, e nós voltamos a nos ver no próximo vídeo, espero que com uma condição de garganta melhor. Um abraço, até a próxima. Tchau!